E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. A algumas milhas ao norte da Grande Muralha conhecemos William e seu amigo Pero Tovar. Eles fogem de alguns bandidos a cavalo. Os dois soltam alguns cavalos e observam os seus perseguidores passando sem os verem ali escondidos. À noite no deserto, Pero diz que eles têm uma missão e precisam cumpri-la. A missão é obter e entender a pólvora. Enquanto William e Pero conversam, os outros dois são mortos por um monstro. William se vira e descobre que ambos sumiram sem deixar rastro. Então eles ouvem e percebem que foi uma fera, não um homem. A fera avança neles e eles estão prontos para atacar, o que fazem e matam. William diz que eles devem levar a mão da fera para descobrir o que eles acabaram de matar. Então, pela manhã, eles são perseguidos novamente pelos bandidos que os querem mortos, mas acabam na Grande Muralha, onde encontram um exército impressionante e logo são cercados. Com poucas opções, William e Pero descem dos cavalos, escolhendo se render aos chineses em vez dos bandidos atrás deles. No quartel-general, os comandantes inspecionam o braço da fera. A comandante Lin confronta William perguntando onde a mão foi encontrada. Ele diz que não foi encontrada, foi tomada. Ela passa a informação aos outros, já que ela sabe tanto chinês quanto inglês. Eles não estão surpresos com a fera, mas sim com o momento do ataque mais cedo do que esperavam. Ela pergunta a William como eles a mataram e ele diz que foi ele quem a matou, mas ninguém acredita. No entanto, um homem confirma a história deles vendo o sangue verde na espada. Mas Lin ainda acha que matá-los é apropriado. Lin pergunta por que os dois estão lá e ele começa a explicar que estão lá para negociar. Lin quer que ele morra, ao que alguns concordam, mas um homem se opõe à decisão. Antes que uma decisão real possa ser tomada, um soldado entra e anuncia que eles estão sob ataque. O general manda trancar os intrusos e se preparar para a batalha. A caminho da masmorra, eles descobrem que as feras são chamadas Tao Tai, que vêm de um meteoro e atacam uma vez a cada 60 anos. Uma vez na masmorra, um cara não consegue encontrar a chave, então ele é mandado levá-los até a muralha. Agora na muralha, eles veem os soldados, as armas e ambos em abundância. Todos se movem para suas posições, preparando-se para a luta pela frente. Eles esperam pacientemente, mas nervosamente, pois ao longe criaturas se aproximam. Eles começam a preparar as bolas de fogo e atiram nas criaturas. Arqueiros começam a atirar flechas e matam muitos, porém há milhares de feras e elas são realmente monstruosas. Eventualmente elas se aproximam da muralha e os soldados azuis agem. Eles pulam e golpeiam os monstros antes de voltarem para cima, se tiverem sorte. William e Pero testemunham o que está acontecendo. A aparente rainha das feras se mostra, então eles miram, atirando muitas bolas de fogo em sua direção. Não funciona, pois elas se protegem em uma cúpula. A rainha dá uma ordem, então elas começam a escalar as paredes. O general anuncia que é hora do combate corpo a corpo. As coisas estão prestes a ficar feias. Soldados roxos se preparam para lutar. William e Pero percebem que estão encrencados se não forem soltos. Um jovem soldado chamado Peng os encara e William diz para ele lutar. Então ele avança na fera, enquanto isso um estranho solta os dois presos. Peng ataca e esfaqueia a fera e depois é atingido. Mas agora livres, William e Pero entram em ação para ajudá-lo. William pega uma lança e crava no Tao Tai. A fera é implacável mesmo depois de Pero causar algum dano. A coisa se lança no soldado, mas felizmente ele é habilmente retirado do caminho. Ela volta novamente e William crava sua lança na boca dele. Contudo, a criatura não morre. Pero passa outra lança e isso não a mata, então eles a empurram mais fundo. Pero pega um tecido vermelho e William pega um arco e flecha. Eles começam a matar as feras como se fosse tourada. O estranho que os libertou foge da fera, então Pero o tira do caminho e William desliza por baixo dele e atira na fera nos olhos. Assim a finalizando. A rainha chama todas as criaturas para recuar. Lin e os generais se aproximam deles e os dois largam suas armas. Eles são informados que ganharam o elogio do general e são mandados descansar nos quartéis. William e Pero são acordados pelo estranho. O homem se apresenta como Ballard e pergunta o que eles estão fazendo lá e eles dizem que vieram procurando pólvora. Depois de explicarem o que estão procurando, ele conta que veio para a China pelos mesmos motivos há 25 anos. Ele continua dizendo que encontrar a pólvora e sair com ela viva são duas coisas diferentes. Os dois mais tarde são chamados para um banquete e são recebidos em nome do general. Outro general pergunta por que William usa um arco tão primitivo em comparação ao seu nível. William argumenta que sua arma é insuperável. O general pede que ele demonstre a eficácia de tal arma. William questiona essa decisão, mas cede. Então pede a Pero para pegar um copo. Os dois ficam de costas um para o outro e William eventualmente pede para ele jogar o copo em medidas muito específicas. Ele atira a primeira flecha, acertando-a em direção à coluna, e uma segunda e uma terceira, mantendo o copo suspenso na coluna. Todos estão impressionados e aplaudem tais habilidade.
De volta na muralha, Lin mostra a ele o dispositivo de Bundy que usaram durante a batalha e pergunta se ele quer experimentar. Ele não parece muito interessado por causa da altura, mas aceita a oferta depois que ela o desafia. Ela o prende e diz que no exército eles não lutam por comida, lutam por algo maior do que eles mesmos. Ela diz que eles trabalham com confiança para guiá-los e então ele olha para ela e se recusa a pular, dizendo que só está vivo porque não confiou em ninguém. Ballard mostra a eles a pólvora e diz que há muitas armas e coisas que eles não viram na Grande Muralha e muitas coisas que eles devem esperar nunca ver. Finalmente ele diz que o momento certo de sair é quando a batalha começar. Mais tarde na reunião de guerra, William é perguntado de onde tirou a pedra em sua bolsa e ele diz que a encontrou. O estrategista Wang diz que a pedra pode ser útil para ele. William pergunta de onde os Tao-Tai vieram e é informado sobre uma lenda. Mais de 20 séculos antes dele, havia um imperador cuja ganância trouxe sofrimento para a China e seu povo. Um meteoro caiu na Terra e criou a montanha de onde a fera veio, tornando-a verde. Os Tao-Tai vêm a cada 60 anos para lembrá-los do que acontece quando a ganância não é controlada. Ele avisa que se eles passarem pela muralha, irão para a capital e então não haverá como pará-los. A rainha terá comida suficiente para criar milhares e milhares mais de Tao-Tai, e nenhum exército será grande o suficiente para enfrentá-los. Então à noite eles encontram soldados mortos na muralha e se perguntam por que os corpos foram deixados para trás. Uma fera solitária está na muralha caçando, então eles avançam, esperando matá-la. À medida que se aproxima, Lin e o general se preparam para lutar, mas uma fera se esgueira por trás deles enquanto a outra avança. Eles matam a que está na frente deles e o general empurra Lin para fora do caminho, matando a outra, mas também ficando gravemente ferido. Então o general é levado numa maca e dá a Lin o poder de comandar a Ordem Sem Nome, um comando que ele dá com seu último suspiro. Eles colocam-no em um caixão e fazem uma homenagem. Soldados alinham a muralha e lanternas são soltas. Agora na reunião de guerra eles falam de um imã, que é a pedra que William e Pero tinham quando chegaram. E Wang acredita que é por isso que William conseguiu matar a fera tão facilmente. Lin pergunta como eles podem provar isso, e William sugere capturar uma e testar para ver que efeito tem. Então no dia seguinte, com nevoeiro sobre as montanhas, eles enchem suas lanças com um agente adormecedor e em silêncio ficam esperando ouvir qualquer coisa que possa estar vindo para a muralha. William se afasta sorrateiramente depois que um dos soldados é mandado embora. Enquanto isso, Ballard e Pero estão prontos para partir. Momentos depois, vemos que as feras se aproximaram sem serem notadas, e logo começam a atacar. Lin diz ao Esquadrão da Morte para começar o contra-ataque, então eles saltam e atacam os monstros. Lâminas saem das paredes e começam a fatiar as feras. William, vendo a batalha diante dele, hesita em partir. Ballard fala a Pero que eles precisam sair, mas Pero sabe que não podem ir embora sem William por causa de suas habilidades como arqueiro. Os soldados conseguem pregar algumas das feras com suas lanças, mas outra Tao-Tai as tira. Uma chance resta para pegar a fera. William volta e diz para ele parar de puxar e, em vez disso, esperar o veneno adormecedor funcionar. Então eles atiram algumas bolas de fogo nela, na esperança de separá-la das outras. William pega as flechas e desce para o campo de batalha. Lin diz a ele para pegar as flechas que produzem som com o vento, o que ajuda a ouvi-lo se aproximando. Ele pula e desce pela corrente enquanto as flechas passam por ele e atingem os Tao-Tai. William amarra o Tao-Tai adormecido e eles começam a puxar. De repente ele é atacado, mas consegue matar a fera, mas um segundo o surpreende nas costas. Felizmente, Pero está lá para ajudá-lo. Eles conseguem matar umas das criaturas, porém percebem que o fogo não está os detendo. Então William atira flechas no ar e Lin prepara armas com pólvora preta. As flechas explodem, eles são jogados para trás e as paredes se abrem. Soldados os coletam e os levam para dentro. Mais tarde, William acorda enquanto tentam curá-lo. Lin diz a ele que Pero está bem. Ela pergunta por que ele foi para além do muro. Ele responde que foi por confiança. Ele olha para os dedos e vê a pólvora preta. Ela diz que deseja que ele nunca a tenha visto, pois é uma arma terrível que eles esperam nunca usar. Ela teme que a ganância do homem use a pólvora para causar devastação, mas antes de sair, ela diz a ele para esquecer o que viu. Momentos depois, todos cercam a besta com lanças. Wang coloca a pedra perto dela e observa a besta indisciplinada se tornar dócil. Todos estão surpresos com aquela reação, mas Wang fica mais chocado quando alguém diz para enviá-la para a capital. Ele argumenta que eles deveriam estudá-la lá, mas é informado que é uma ordem imperial. Com isso, o Tao-Tai capturado é levado embora. O movimento do Tao-Tai faz com que todos se preparem para a batalha. Pero e Ballard se preparam para partir e Ballard questiona como ele sabe que William não o trairá. Ele diz que não sabe. Eles retornam ao quarto de Ballard, onde ele pega seu estoque de pólvora preta. William entra no quarto mais tarde para descobrir que ambos desapareceram e um buraco visível na parede os alerta que eles planejam escapar.
Enquanto isso, os soldados descem o muro e entram em uma caverna que se estende para baixo da terra. Isso mostra que os Tautai passaram por ali. Lin convoca seus generais discutindo sobre o fato de que agora os Tautai têm acesso à capital e provavelmente estão a caminho. Desesperados para chegar à capital a tempo, eles decidem usar seus novos balões de guerra que não foram totalmente testados. Ballard e Pero chegam às portas e colocam dinamite nelas. A coisa não explode, então Pero vai verificar. Quando ele se aproxima, tudo explode, empurrando-os para trás. William ouve a explosão e corre em direção a ela. O soldado que William salvou o segue. William os encontra na sala de armas roubando e em preparação para fugir. Eles tentam convencê-lo a fugir com eles, mas ele acredita que ficar e lutar contra os Tautai é mais importante. Pero diz que estão condenados e que não há motivo. William o rejeita, dizendo que seus planos são ficar e lutar. Eles derrubam coisas sobre ele, deixando-o inconsciente. Na capital, o Tautai capturado é levado ao imperador. Seus conselheiros disseram a ele que o ímã foi uma descoberta importante. Infelizmente, eles não sabem o que está por vir. William é levado aos generais e a Lin acorrentado. Ele tenta se explicar, mas ela não quer ouvir. Ela diz que se não fosse a general o mataria, mas então Peng o defende, dizendo que ele está dizendo a verdade. Então ela ordena que o prendam e vão atrás dos dois que escaparam. Na fuga, Ballard trai Pero e leva os cavalos. No muro, os balões decolam para os céus. William assiste de sua cela enquanto alguns falham completamente. Convenientemente, o de Lin funciona, e William é libertado, sendo informado de que o plano falhou. Os Tautai está se aproximando da capital e Lin disse que ele deve ser libertado, pois o mundo está prestes a acabar. Então ele pergunta onde ela está e olha para os céus, para os balões que não caíram. Ele pergunta se ainda há uma chance, mas é informado de que só matando a rainha há alguma chance de sobrevivência. Então William vai de balão atrás dela e seu amigo também vai com ele. Ballard é encontrado pelos bandidos e é amarrado. Eles encontram sua pólvora preta e uma cai no fogo, causando uma explosão. Os soldados chegam à capital e são recebidos por um monte de Tautai. Lin ataca as bestas, mas acaba caindo no solo e é rapidamente cercada. Felizmente, William chega com o balão e a resgata. Ele agarra sua lança e a segura, enquanto flutuam pela cidade com as bestas tentando alcançá-los. Wang dá a Lin uma granada que é lançada em uma besta que se aproxima, fazendo-a explodir. Ela pergunta por que ele está lá, considerando que ela não o libertou. Mas eles não têm tempo para conversar porque encontraram a rainha e essa é uma visão desagradável. Eles pousam e são recebidos por guardas do imperador. Eles vão ao imperador, que lhes diz que é tarde demais, mas eles dizem que se matarem a rainha, isso pode acabar. O plano é enviar a besta capturada para sua rainha, com a esperança de explodi-la quando chegar perto, matando assim a rainha. Eles o levam pelos canais subterrâneos para se aproximar. Eles são atacados, mas salvam seus homens, embora com algumas lesões. William dá uma olhada em seu amigo ferido, mas ele diz que vai viver, e eles continuam pelo corredor com a intenção de voltar por ele. Quando os Tautai os encontram, o jovem faz o sacrifício final de sua vida e se explode, garantindo que eles possam continuar com o plano. Eles preparam a besta capturada e abrem as portas antes de pegar o ímã e recuar lentamente. A besta acorda e quer atacá-lo inicialmente, mas o ímã a repele, então ela parte. Ela come e vai embora. Eles observam enquanto ela é levada para o círculo interno, onde está a rainha. William e Lin vão ao topo da torre para ter um tiro claro, enquanto Wang fica com o ímã na porta. Eles atiram, mas o tiro não acerta o alvo, pois a proteção da rainha faz a defesa. Eles sobem mais, porém agora a rainha os viu e faz com que suas criaturas ataquem a torre. Wang joga o ímã e Lin o pega, contudo ele é morto em seguida. William atira novamente, mas o tiro é desviado, deixando a rainha ainda mais irritada. William tem um tiro restante de pólvora preta. Antes de serem mortos, os dois saltam da torre e escapam por pouco das criaturas. William joga o ímã e Lin dá o tiro final. A rainha engole a pólvora explosiva, tentando parar a destruição iminente, mas é mal sucedida. Ela explode completamente e morre. Eles assistem os Tautai cair como zumbis, sem uma rainha para comandá-los. Um tempo depois, de volta à Grande Muralha, William encontra Pero acorrentado. Eles brincam um pouco antes de William revelar que lhe foi dada uma escolha entre pólvora preta ou levar seu amigo para casa. Ele então liberta Pero, que fica chocado por ele ter o escolhido. A caminho de casa, os dois ex-bandidos são escoltados para fora da muralha e William olha para trás enquanto Lin observa ele partir. Pero pergunta se ele quer voltar e William diz que sim, mas não confia que seu amigo chegará em casa inteiro.